Você é daquelas que sonha em fazer intercâmbio, que é louca para ir para os Estados Unidos, mas não tem dinheiro? Olha, essa é a nossa história. Então continua assistindo porque esse vídeo é para você. Intercâmbio que a gente fez nos Estados Unidos, resumidamente em outros vídeos, mas eu fiquei de fazer esse vídeo para poder detalhar como foi o preço desse intercâmbio, que é super barato, e não ficar surpresos. E olha, perdoe a gente aí por alguma coisa no áudio. A gente tá fazendo esse vídeo aí em 2 países diferentes, 2 fusos diferentes, eu aqui no Canadá e a Thais lá na Bélgica. Mas é um vídeo muito especial que a gente tá super animada, porque a gente tinha esse sonho e a gente sabe que outras pessoas também têm e a gente quer ajudar vocês a realizar esse sonho. Isso. O mais engraçado é que a gente sempre teve vontade de ir pra fora e minha mãe sabia disso, mas a gente não tinha condições. E a gente era sócio de um clube lá em BH, que é a ACM. Que o ACM significa o... Como é que eu falo essa parte? Young, né? Que a ACM é o correspondente ao YMCA nos Estados Unidos. E a minha mãe, uma vez ela foi no clube, ela chegou lá e viu o pessoal fazendo umas musiquinhas, fazendo umas coreografias, e ficou curiosa, minha mãe ficou curiosa, e foi perguntar o que era aquilo. E aí eles explicaram sobre esse programa, que os treinamentos eram feitos neste clube, o que era do YMCA. Então, na verdade, quem descobriu esse programa foi a minha mãe. Quando ela viu que era super barato, ela chegou lá em casa e a primeira coisa que ela falou foi falar pra gente sobre esse programa. E quando ela falou, a gente falou assim, não é possível. A gente nem acreditou, a gente falou assim, não, deve ter alguma coisa errada. Vai chegar lá, eles vão falar que tem que pagar mais isso, não existe programa desse preço, e ela, não, é isso mesmo, eu fui lá, conversei e tal. E aí foi isso, e aí a gente foi lá e realmente era isso. Então só pra resumir, é um programa que é uma parceria da YMCA dos Estados Unidos com a ACM do Brasil. É um intercâmbio, sabe aqueles acampamentos que a gente sempre vê em filme? Basicamente é um intercâmbio que você vai para um acampamento nos Estados Unidos trabalhar como counselor, né, que é um dos monitores. Você faz um treinamento no Brasil, um treinamento que dura 8 meses, e aí são etapas. Você passando das etapas nesse treinamento, você é colocado em um desses acampamentos. O preço é ridículo comparado a qualquer programa de intercâmbio e, além disso, você faz uma família, uma experiência maravilhosa. E olha, além de você não ter que gastar rios de dinheiro, você não precisa ter o inglês perfeito. A gente vai explicar isso mais pro final, mas vamos começar contando da nossa experiência pessoal. Primeiro, Thais, conta da sua experiência, como que foi, o que você fez. Ou a gente podia começar, acho que, falando do treinamento, né? Como que funciona o treinamento? Começa a falar do treinamento e a gente fala que a gente vai contar primeiro como que foi o nosso e como que mudou, como que é hoje. Várias mudanças. Então, basicamente esse treinamento, na nossa época, né? Teve algumas mudanças, mas a gente vai contar no final. Como eu disse, eram 9 meses de treinamento, eles aconteciam no clube em Belo Horizonte e era no sábado e no domingo. Inicialmente só no sábado, depois começou a ser sábado e domingo. Basicamente a gente... Domingo era só de tarde. Isso, domingo só de tarde. Eu acho que era de manhã. E sábado eu não lembro, a gente ficava algumas horas lá, né, no clube. Sábado era mais tempo. Isso que era legal também, que eu estudava, trabalhava, a Thais também estudava, então assim, pra quem, né, trabalha, estuda, às vezes, é bom que seja no fim de semana. Então a gente ia pra lá. Você ia falar alguma coisa? O engraçado é que, às vezes, a pessoa pensa, né, fica pensando assim, nossa, mas 9 meses de treinamento, tipo, é muita coisa, sabe? Você pensa que é muita coisa, todo fim de semana eu vou ter que ir lá. Cara, vocês têm que fazer pra vocês saberem o que é isso, sabe? Tipo, vocês vão, de repente, você tá, tipo, viciada e você só quer saber o negócio do treinamento, sério. Porque você faz realmente uma família. Eu lembro que na época, como faz muito tempo, na época era a época de que a gente era Orkut, né? E era engraçado que tinha um grupo lá que chamava Meus Amigos, que falava
falava ACM, roubou meus amigos. Verdade. Eu só queria fazer coisa da CM, sabe? Então, tipo assim, todo mundo ficava assim, não é possível. Tipo, só quero andar com esse povo, entendeu? E até hoje a gente tem grandes amigos, sabe? Tipo assim, é uma relação séria. A experiência, assim, não dá nem pra explicar. A gente, tanto antes, quanto o durante, quanto tudo que você aprende, sabe? Com a experiência. É verdade. E nesse treinamento, o que a gente fazia? Você deve pensar, o que fazia? Basicamente, eles ensinavam pra gente músicas, né? Porque acampamento americano é muito assim. Música, você vai cantar música com as crianças, as atividades vão envolver música. Então, a gente aprendia músicas, a gente aprendia as coreografias que vão com as músicas. Grito de guerra, tá, gente? Igual aquele filme mesmo. Isso. Grito de guerra. Pois é, gritos de guerra. E a gente aprendia também brincadeiras, porque acampamento é brincadeira o tempo inteiro e você muitas vezes tem que ser criativo, porque às vezes aconteceu alguma coisa, você tem ali um tempinho com as crianças, o que você vai fazer para entreter elas? Então, basicamente, nessa primeira etapa, a gente aprendia muito isso. As músicas que são muito comuns, né, de todos os acampamentos, muitos cantam as mesmas músicas. Brincadeiras também são muito comuns, às vezes tem uma variação em uma e outra, mas assim... E era mais aprender sobre essa cultura do que é o acampamento. Eu vou falar só uma coisinha, que essa coisa do IMC é uma coisa muito tradicional nos Estados Unidos, tá? Por isso que tem tanto filme falando sobre isso. Tipo, é super normal. Todo mundo, quando é criança, adolescente, vai pro summer camps no verão, porque é muito tempo primeiro, né? Então, tipo assim, eu acho que até se as crianças ficarem em casa, as mães vão matar elas. Mas aí eles não deixam eles nesses acampamentos. Tem alguns que só a gente vai explicar um pouquinho, mas tem alguns que a pessoa realmente, tipo, mora no acampamento, não vai em casa, e tem uns que é, tipo, coluna de férias, pode ficar uma semana, pode ficar os 3 meses inteiros. Então é super comum. Se você conhece algum americano, pode ter certeza que ele já foi em algum acampamento e provavelmente algum da YMCA, porque é muito comum. E, inclusive, eles têm acampamento até específico. Por exemplo, acampamento para quem gosta de tocar instrumento. Então, tem acampamento só de música. Tem acampamento só para quem gosta de andar de cavalo, né? No caso, snowboard. O acampamento, no caso, assim, que a gente foi, ele era focado mesmo em atividades gerais. Apesar de que, dentro do acampamento, tinha algumas atividades específicas que a gente vai explicar. Mas aí depois eram 3 etapas na nossa época, e a segunda etapa, a primeira etapa não era eliminatória, mas tem os monitores do programa que eles estão sempre te avaliando, né? Eles estão vendo se você é o quê? Animado. Às vezes seu inglês não é perfeito, mas se é aquela pessoa que tem tanta vontade de aprender, né? Você tá mostrando iniciativa. Então, é esse tipo de coisa que eles querem ver. Querem ver uma pessoa, assim, pra cima, né? Descontraída. E é pra frente mesmo, você vai correr atrás, sabe? Isso. A gente tem dois exemplos, assim, opostos de 2 pessoas que fizeram treinamento com a gente. Uma pessoa era uma pessoa que o inglês dele era muito ruim, tipo assim, muito ruim mesmo. Não conseguia fazer nada, mas ele era ótimo em fazer mímicas, entendeu? Tipo, ele era muito, assim, extrovertido, conversava com todo mundo e ele passou. E uma menina que ela, sinceramente, era uma menina que ela tinha o melhor inglês. Pra mim, ela tinha o melhor inglês de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, tipo assim, ela já tinha, sei lá, morado nos Estados Unidos, não sei, ela tinha um inglês perfeito, sabe? Tipo, até sem sotaque nem nada. E ela não passou. Porque na verdade é mais da personalidade dela. Ela não era uma pessoa tão aberta, assim. Era até uma amiga nossa, né, que a gente gosta muito, mas não era muito, eles não conseguiam enxergar ela ali no meio do camp, cuidando de criança, esse tipo de coisa. Você não é muito animada, né? Porque se você trabalha com criança, você tem que estar o tempo inteiro pra cima, né? Então, depois dessa primeira etapa, que não é eliminatória, você vai pra etapa 2, que aí você começa a ir também nos domingos. E nos domingos, geralmente, você vai fazer recreação no parque. E o que acontece? No domingo, você vai lá, você prepara uma atividade, eles dividem em grupos e cada pessoa lidera uma atividade. E aí você vai ser avaliado de acordo com essa atividade. Isso tudo, gente, o acampamento inteiro é em inglês. Tudo em inglês. Então, você já começa a praticar aí, você já começa a ganhar experiência aí. Né? Nessa segunda etapa, no fim dela, eu lembro que a gente fez também trabalho voluntário em creche. Aí,
a gente ia, juntava assim um lanche bem gostoso, levava para as crianças e fazia uma atividade com elas, e ali também a gente estava sendo avaliado, mas claro, era em português e era muito gostoso a gente poder também ajudar. A gente foi no zoológico, eu acho, também, né? Levamos no zoológico, teve uma coisa assim, eu lembro. Eu acho que teve zoológico também. Mas aí nessa segunda etapa, depois do fim dela, você já tem uma eliminação. Porque infelizmente as vagas são limitadas, até são mais vagas hoje, a gente conversou com a organizadora, e hoje são mais de 100 pessoas. Eu acho que varia um pouquinho, né, de acordo com cada ano, quantos acampamentos estão precisando, mas hoje são 30 acampamentos em vários lugares dos Estados Unidos. Então, nessa segunda etapa, algumas pessoas, infelizmente, são eliminadas. Eu lembro que não eram nem tantas, né, no nosso ano. Não tinha muita gente que foi eliminada, não. Não, acho que foram só 2 pessoas, eu acho. Acho que foram pouquíssimas. Acho que menos de 10 pessoas foram eliminadas. E aí, a terceira etapa, a gente vai pro Véu da Noiva, que na verdade, é uma cidade lá perto de Belo Horizonte. É um lugar, é um acampamento, assim, um espaço aberto da ACM, né, parte de quem é sócio do clube, e a gente acampa mesmo de barraca. Mas aqui, só para deixar uma coisa clara para vocês, os acampamentos que a gente tá falando não é de barraca nos Estados Unidos. Eles têm alojamentos mesmo, inclusive são bem luxuosos, alguns deles. O meu, pelo menos, tinha até ar-condicionado. Então, assim, não pense que você vai ficar, né? Na verdade, foram 9 semanas que eu fiquei no acampamento, a gente vai contar. Não pense que você vai ficar em barraca. Então, assim, acho que é uma coisa importante. Às vezes, sim. Como eu tinha de 15 em 15 dias, a gente tinha que ficar na barraca. Mas em geral, você vai ficar num chalezinho. Sim, verdade. Aí, mas nesse acampamento, nessa terceira etapa, a gente foi pro Véu da Noiva, né, e ficamos acampados um fim de semana, e aí foi tipo uma gincana, dividiu em grupos, a gente teve que criar grito de guerra, um tanto de atividade. E aí essa etapa era mesmo assim, acho que ninguém foi eliminado nessa etapa, porque acho que é só se você realmente, assim, totalmente falhar nessa etapa. E foi super divertido, foi bem intenso o acampamento. Mas, depois dessa etapa, chegou o grande momento, que era de saber se a gente ia para um overnight camp ou um day camp. Você quer explicar qual é a diferença? Também. A gente não escolhe, tá? A gente não escolhe primeiro. A gente não escolhe nem para que cidade que a gente vá. A não ser que você faça um específico, que eu não sei se existe mais, que é o ICCP New York, que era só para Nova York, por exemplo. Não sei se tem outros. Mas normalmente você faz em geral e eles escolhem pra onde você vai. E aí, dependendo do camp que você vai, que vai ser overnight, ou o day camp. Que o day camp é tipo colônia de férias, que a gente falou, e o overnight você dorme lá, você mora lá, faz tudo lá. Uma coisa importante, assim, eu lembro que eles fazem uma entrevista com você, eles perguntam se você tem uma preferência. Mas, gente, eu lembro que foi tão engraçado que eu fui falando, eu quero day camp. Que no day camp é uma colônia de férias, você vai, fica na casa de uma família. E todos os dias você vai para acampamento e, né, na verdade, para colônia de férias, cuida das crianças, mas acabou ali, você vai para casa, sua casa de família, beleza. E eu, aquela pessoa que não gosta muito de inseto, bem chata, eu não me imagino, eu quero ir pro day camp. E eu tinha certeza que eles iam me colocar no day camp. Eu acho que eu pedi, eu não sei se eu pedi day camp, viu? Eu acho que você pediu overnight. Eu acho que eu pedi overnight, mas eu acho que é porque me falaram que overnight era melhor. Já tinham me falado. Mas olha, nessa época, tá? Só pra coisa, porque hoje em dia eu sou meio assim, né? Meio bicho grilo, só que na época eu não era, não. Na época também eu era, tipo, super com negócio de mato, eu não era muito assim, não. Eu até acho que eu mudei muito depois do acampamento. É verdade. Mas eu acho que eu peguei overnight, eu queria overnight e pedi, né? Eu falei que eu preferia porque tinham me falado que o overnight era melhor. Pois é, eu pedi, eu lembro que depois que eu passei, né, foram me falar, olha, você vai pro overnight. E eu pro day camp, e inicialmente eu iria. Aí oi, como assim? Gente, mas... Aí teve eu lembro o Vini, ele falou assim, ele tinha ido pra esse camp que eu fui, que é indiano, ele falou assim, Babi, esse camp é a sua cara, você vai amar, eu não te imagino em outro lugar. E gente, nossa, eu fui tão feliz lá, eu fiz amizades assim, que eu tenho até hoje. Então, eu agradeço muito o Vini por ter falado essas coisas. Então, acabou que eu fui escolhida inicialmente para ir pro Camp Tecumseh,
que é em Indiana, né? Indianápolis. Na verdade, é uma cidade que chama Brookston, que é alguns minutos de Indianápolis. Pertinho ali de Chicago também, a gente teve a oportunidade de ir. Mas esse foi meu camp. E no final das contas, eu fui pro overnight, que era o Camp Jewel, que também era maravilhoso. Tanto que até quando saiu, eu lembro que um amigo meu falou assim, nossa, no anterior, quando saiu as primeiras vagas, né, que foram distribuídas, não tinha essa vaga pro Camp Jewel. E todo mundo era o melhor, todo mundo falava que era um dos melhores acampamentos e não saiu. Era assim, era o melhor acampamento, todo mundo falava, nossa, não saiu Camp Jewel e tal. Quando eu fui, né, eu fui sozinha, nenhuma das vagas foram pra lá, entendeu? Eu era a única brasileira nesse acampamento, assim. E tipo, era realmente muito bom, gente, o acampamento. Nossa, sensacional também, tipo, era enorme, tinha tudo que você imagina. Eu nem sei quanto o povo deve pagar pra ir pra esse acampamento, viu? Tipo assim, as crianças, deve ser muito, porque, cara, a infraestrutura é, assim, incrível. E eu cheguei a ficar em uns 2 tipos de chalé diferentes. Teve um que eu fiquei, que foi que me mudaram de grupo por causa da idade, assim. Me mudaram de grupo, eu fui pra um que chamava Boat House. Nossa, gente, ela ficava num lago. Era um chalé maravilhoso, que ele ficava no lago, sério. Quando falaram comigo que eu ia pro Boat House, eu falei, gente, tipo, não tô acreditando que eu ia pra Boat House, sabe? Tipo, eu ficava assim, por que ele tava mandando pra lá? Tipo, gostando daqui, né? Porque não é possível, todo mundo quer ir pra Boat House. Não, e eu sei que vocês devem estar perguntando assim, mas quanto, né? Eu vou falar que na época a gente pagou R$900. Isso foi em Foi 900. 800, não foi? 800 ou 900 foi dividido. Dividido durante o tempo do treinamento, os 9 meses. Eu acho que era 900, que era 100 por mês. 100 por mês. Uhum. E a gente, na época, assim, no nosso acampamento, pelo menos o meu acampamento, alguns ainda fazem isso, pagam a passagem, né, pra você ir. Mas a gente vai contar mais só pra você não sair daí, continuar aí. Hoje, gente, tá R$2.380, dividido de 10 vezes. Mas só quis dar essa informação aí pra você continuar nesse vídeo, porque a gente tá falando de tanta coisa maravilhosa, que você deve estar pensando assim, esse treino é barato, não. Então, agora a gente, acho que cada uma pode falar um pouquinho do acampamento de uma. Eu vou começar a falar sobre o meu. Eu ficava no estado de Connecticut, em uma cidade que chama Colebrook. Pra quem não sabe, é mais ou menos perto de Nova York e de Boston. Mais ou menos, tá? Tô falando mais ou menos só pra vocês localizarem lugares que são conhecidos nos Estados Unidos. Era enorme, muito, muito, muito grande. É uma cidade pequena, né? Porque é como se fosse sempre, lógico, que são em lugares mais afastados, né? Da cidade mesmo. E era o overnight, então eram vários chalézinhos, né? E basicamente a gente tinha várias atividades mais normais, né? Digamos assim, futebol, vôlei, esse tipo de atividade, né? Queimada, rouba-bandeira, essas coisas. E tinha alguns que são mais, assim, mais chiquezinhos pra gente. Eu acho que até pra eles são, assim, na verdade, né? Que eram, a gente tinha, tipo, arco e flecha, tinha, como é que chama? Barco à vela, tinha equitação, tinha um tanto de essas coisas diferentes, gente, que eu nem uns que a gente também não tem aqui no Brasil, né? E, enfim. Então, assim, era um acampamento que ele era considerado bem caro, assim, porque ele tinha essas atividades específicas também, que eram mais caras até pra quem é americano mesmo, né? Imagina pra gente. E, além disso, tinha algumas outras coisas, assim, por exemplo, tinha algumas oficinas. Então, a gente podia fazer oficinas de, tentando traduzir, assim, de fazer artesanato, por exemplo, fazer pulseirinha. Tinha uns de dança, tinha uns de teatro, de violão. Então, tinha basicamente tudo. E as crianças podiam escolher o que elas iam fazer. Todo dia elas escolhiam o que elas iam fazer. Acho que era por semana, talvez, elas escolhiam uma coisa no médio delas e elas tinham. E a gente trabalhava, a gente tinha... Eu acho que eu tinha, tipo, 2 horas de folga por dia, alguma coisa assim. E fim de semana, eu também tinha um dia por fim de semana e um fim de semana a cada 15 dias. Eu acho que era isso que eu tinha, pelo que eu me lembro. E aí, normalmente, a gente, tipo assim, a gente pode ficar no acampamento se quiser, né, na folga, tipo, ou pode sair, voltar, ou pode dormir fora e fazer o que quiser, né? E
que mais que eu conto? Então normalmente a gente não participava dessas atividades todas, né, das crianças, até porque cada uma fazia num campo diferente, mas tinha algumas atividades que eram comuns, que todo mundo tinha que fazer. E aí a gente participava. E enquanto eles estavam fazendo essas atividades, a gente sempre ficava em uma das atividades ajudando, entendeu? Cada dia a gente tinha um schedule, assim, e eu não tinha nada a ver com os das crianças, por exemplo, a não ser esses que são comuns. Mas aí, por exemplo, hoje você vai ajudar no swim, né? Aí a gente ficava no lago, eu tinha que ficar no lago, né? As crianças vão se afogar, vão se matar, e era isso. E aí tinha alguns postos específicos, né, que você podia ser. Você podia ter salva-vidas, você podia dar aulas dessas oficinas específicas também, que aí você ganhava mais até. Mas eu não escrevi pra fazer, porque eu ainda estava insegura na época com o meu inglês. Eu falei, gente, se eu fizer essas oficinas aqui, eu não tô entendendo nem que eles estão falando normalmente, imagina eu dando oficina, né? Não vai rolar. E aí eu resolvi não fazer, eu fiz os normais. Mas eu acredito que no final das contas eu fiquei no negócio de mais ou menos lifeguard, assim, sabe? Que eu achei que ia ser uma boa, mas eu, meio que me ferrei, porque não era o lifeguard específico que ganha dinheiro a mais, mas ele ajuda, sabe? Então, toda hora que eles faziam treino, eles faziam, como é que chama aquele negócio? É um ensaio, né, de bombeiro. Sim. Tem aquele alarme, mas tinha que sair correndo, e às vezes tava um frio de madrugada, eu tinha que entrar na água. Ai, meu Deus, sério, aquelas coisas que você quer aparecer, e apareceu mesmo, entendeu? Deu tudo errado. Mas, enfim, eu amei meu acampamento. Uma das coisas que, assim, no final das contas, eu fico um pouquinho enjoada com o negócio de comida. Porque aquele comida de acampamento, né? Só Jesus na causa. E eles mudam, né? Tipo assim, eles tentam cada dia uma coisa. Eles mudam, mas mesmo assim, a mesma estruturazinha, assim, sabe, de coisa. Tinha dia que eu tava, assim, muito cansada daquela comida, né? Uma vez eu fui no fim de semana pra Nova York visitar minha tia e ela fez feijoada, eu voltei com panelão de feijoada, eu deixava na geladeira e todo dia eu pegava um pouquinho da feijoada, então eu não ficava olhando assim, mas assim, eu tenho que almoçar com todo mundo, a gente é obrigado a almoçar com todo mundo, então a minha folga, que era 1 hora antes do almoço, eu almoçava antes do almoço, entendeu? E na hora do almoço eu pegava só sobremesa, sei lá, alguma coisa. Eu acho que geral, isso é uma coisa importante pra falar, prepare pra ganhar uns quilos. Prepare pra ganhar quilos, só que eu, na verdade, no começo eu ganhei quilo, mas depois eu acho que no final, quando eu voltei, eu não tava tão assim, não, porque eu tava meio enjoada com comida de lá e eu não tava comentando, sabe? Mas você come muita bobeira de, assim, chocolate, essas coisas que é maravilhoso, os doces, etc. Gente, eu amei porque eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. E uma coisa que era muito legal no meu acampamento, que eu amava, que no começo eu não amava tanto, porque era meio fresco que eu falei, mas era que era de 15 em 15 dias, a gente tinha que acampar mesmo, meio do mato. Então, e era assim, a cada grupo, né, eu era responsável ao grupo das minhas meninas, assim, sempre, não é misturado sexo, né, assim, o seu grupo, não sei se o seu grupo era, Bárbara, misturado. Tem algumas atividades que a gente faz misturado, mas em geral, assim, ficar no mesmo, o grupo que você é mesmo responsável é sempre no mesmo sexo. Sim. E aí, a gente de 15 em 15 dias, a gente tinha que acampar, né, era eu e mais uma outra menina do meu grupo, e a gente pegava uma trilha, eles, sorteavam essa trilha, sabe? Então, você não podia escolher muito bem. E você pegava, tinha que ir com as meninas, fazer aquela trilha, e aí achar um lugar no meio do mato, e acampar, e aprender a montar a barraca, fazer fogo. A gente aprendia a fazer fogo, tá? Então, hoje em dia, eu sei fazer uma fogueira. Fazer fogo não, podem fazer fogueira, não é fogo não, fazer fogo não, né? Fogo deve ser muito difícil fazer. E aí, a gente fazia fogueira, a gente cozinhava, a gente aprendia tudo, assim, aquelas coisas meio de escoteiro, né, que a gente ia fazer depois, porque não podia deixar a comida lá às vistas, porque tem urso, então de noite podia aparecer o urso e querer, então você tem que depois limpar tudo e deixar num lugar muito longe dessa barraca, e era muito legal, e a gente ficava, eu acho que era 2 dias, uma noite, né, um dia, uma noite, dormia, e depois voltava da trilha, de 15 em 15 dias, a gente fazia isso, e era muito legal, eu adorei, gente. E qual... A comida que a gente fazia era gostosa. Eu fazia s'mores, sabe? Que era o marshmallow com Hershey's e o biscoitinho, era muito gostoso. É uma coisa bem tradicional deles de acampamento. É s'mores, salsicha, milho, que eles colocam e é muito gostoso. Qual que era a idade dessas crianças? Eu comecei com as crianças de 8 e 9 anos, eu acho. Uhum. Só que aí depois eles me trocaram e eu fui pra de
13, 14, eu acho. Eu até fiquei assim, ai, gente, eu não gosto dessa idade não, porque eu acho que ainda meio crise, né? Mas eu amei, gente. Eu até gostei mais, viu? E foi depois que eu fui pro Bolt House também. Tipo, então talvez pode ser ponto também fez eu gostar mais. Mas eu adorei porque as crianças eram adolescentes, assim, então elas consideravam a gente mais como amiga, sabe? Então elas contavam as coisas, os menininhos que elas estavam afim, e era super divertido. Ah, legal. Então, vou contar do meu agora. Tem muita coisa similar, então, que eu não vou falar, a questão das atividades e tal. Eu vou tentar dar uma resumida. O meu acampamento, ao contrário da Thaís, eu fui com outros 10 brasileiros que estavam no programa também da YMCA, então foi super legal, porque a gente se apoiava bastante lá. O pessoal do meu acampamento, eles estavam muito acostumados a receber brasileiro, então você se torna meio que uma estrela. Todo mundo quer saber, né? Já tem uma tradição de anos brasileiros indo pra lá e tal. E eu escolhi ficar com as crianças mais novas, justamente. O meu escolhia. Você podia falar a sua idade. Eu queria a mais nova, as mais novas, as meninas mais novas. Meu acampamento era gigante também, era dividido na Lake e na River Village. A River Village é onde ficavam os mais novos e a Lake era onde ficavam os mais velhos. Eu ouvi muito falar que quem ficou com os adolescentes, o pior é que, tipo assim, imagina, eu fiquei 9 semanas, né? Eram 9 semanas de acampamento. A gente tinha 2 noites off, 2 noites livres, que era mais ou menos assim, de 6 da tarde, você tava liberado. E a gente era liberado no sábado, acho que 2 horas da tarde, e voltava no domingo, 2 horas, que aí já começava outro acampamento. Então, quem ficava com os adolescentes reclamava muito que, tipo assim, eles não queriam dormir. Porque pra eles era só uma semana de camp, então eles queriam aproveitar o máximo, ficar acordado na madrugada e tal. Então, quem tava lá trabalhando, acaba que, né, todo dia acordar cedinho, você tem que acordar super cedo. Então, as minhas meninas, a gente colocava elas pra dormir 8 horas da noite. Elas eram mais novinhas, então isso era muito bom. A gente colocava elas pra dormir todo dia depois do almoço. Qual que era a idade mesmo? Eu acho que a nossa era 7 anos, 7, 8 anos. E elas dormiam 1 hora depois do almoço, a gente colocava elas. Então vai depender muito de quem é o seu parceiro. Eu fiquei com a mesma, né, a mesma counselor, a Lauren. A gente ficou as 9 semanas juntas e a gente já tinha o nosso cronograma com as nossas meninas. E a gente não fazia esse tipo de atividade que a Thais fez, porque como elas eram muito novas, a gente não quis fazer esse tipo de atividade. A gente fazia outras atividades com elas, porque tem muita opção de coisa legal, mas a gente não fez de acampar, porque senão ia acabar que ia ficar mais por conta da gente montar barraca e fazer essas coisas. Então a gente nunca optou por fazer esse tipo de atividade mais assim, uau, né, com ela. Na primeira semana, a gente sentava com as meninas e a gente definia. Tinha umas atividades que todo mundo fazia, que era, por exemplo, assim, esse é o horário de ir pra piscina. Tinha horário de ir pra piscina, horário de ir pro lago, porque era tudo dividido. Tem dia que era natação no lago, tem dia que era natação na piscina. Tinha as atividades, as clínicas, né, que é o que você falou, dessas atividades que as crianças escolhem quais elas vão fazer durante a semana. E tinha uns horários livres que a gente escolhia o que a gente ia fazer. Então a gente sentava com as meninas e falava, o que vocês querem fazer? Tem essas opções. Então a gente só dava as opções que a gente queria fazer. Porque tinha umas coisas muito loucas. É por isso que você continua fresco, que você não foi queimado. A gente ainda, falando assim que o acampamento a gente vai colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. Ele é bem mesmo assim, numa área muito de verde, né? Você não tá no meio da cidade, mas você tá numa cabin, né? Que eles chamam, que tem banheiro lá dentro, com chuveiro, água quente, é super confortável. E no meu caso, igual eu falei, foram essas 9 semanas. O meu acampamento, o nosso grupo de brasileiros, a gente chegou 1 semana antes, então a gente teve a opção de fazer treinamentos na verdade, a Thais falou, no caso eles ajudavam, no nosso caso a gente liderava algumas clínicas. O que são as clínicas? É isso que ela falou, de jogo, vôlei,
ou fazer artesanato, ou fazer pulseirinha. E tinha algumas clínicas que elas eram pagas a mais. Se você tivesse responsável por aquela clínica na semana, o seu salário, né, você ganhava um dinheiro a mais por isso. No meu caso, eu podia ter feito treinamento de escalar, que eu não quis fazer, mas eu fiz de arco e flecha. Então, certificado, depois tem tipo uma provinha. Tem prova mesmo, prova escrita. Eu lembro, a gente fez prova escrita e prova prática. Pra arco e flecha e pra equitação. E eu era uma pessoa que eu nunca nem tinha assim, andado de cavalo. Acho que só no parque municipal, morrendo de medo. No jegue, né? Não. E eu tive que aprender tudo. Tive que aprender a selar o cavalo. Entendeu? A, tipo, pentear o cavalo. Foi uma experiência maravilhosa. E aí a gente ajudava as crianças. Tinha crianças que pagavam a mais para fazer o de equitação. Então o que a gente fazia era andar de cavalo, fazer brincadeira com o cavalo e tal. Hoje eu olho para trás e fico assim, gente, como assim? Eu tive coragem. Mas eu acho que, se for deixar, a gente vai ficar aqui falando horas e horas do camp. Quem tiver curiosidade aí sobre o camp, pode mandar mensagem pra gente colocar aí que a gente responde. Eu acho que é bom a gente ir pra parte que é como é hoje, né? Pra você que escutou e tudo que a gente tá falando. A gente conversou com a Manu, que é uma das responsáveis aí por liderar esse programa. A gente vai colocar aqui na descrição pra vocês o site, que vocês podem entrar lá e podem saber mais sobre o programa. Mas hoje algumas mudanças, de acordo com ela, que são só 2 fases, não são mais 3 fases. E vai de setembro a abril. O programa o programa acontece em Belo Horizonte, mas pessoas de outros estados também podem participar. Agora, o que ela falou é que no caso de outros estados, como é remoto, né, o treinamento, as pessoas precisam sim ter um inglês melhor. E aí eles fazem um treinamento remoto. A gente não sabe exatamente como que funciona, mas eu achei super legal que essa é uma oportunidade que não é só pra gente que tá em Belo Horizonte. Ela falou que tem gente da Bahia, Tocantins, vários estados que também participam. Muito legal. Na nossa época, o nosso que era em BH, tinha gente que ia pra lá, mas eram cidadezinhas lá perto, né? Isso. A galera que era de Ouro Preto. E aí eles saíam de Ouro Preto e iam pra lá, aí ou eles voltavam pro Ouro Preto, ou então, tipo, às vezes quando faz amizade, dormia na casa do povo, mas era mais o pessoal de Minas, né? Pois é. Outra coisa é que alguns camps continuam com pagando a passagem, né? Como a gente falou. Ou então nesse esquema da Thaís, a pessoa chega lá e ela recebe a mais. São mais de 100 pessoas no programa, 30 camps espalhados pelos Estados Unidos. Você tem que ter até 30 anos, né? Então vamos falar, o que você precisa? Ter muita vontade de aprender, ser animado, amar criança, ser aberto ao diferente, ao novo, ter até 30 anos. Está disposto a participar dos treinamentos, sim, porque tem que comparecer aos treinamentos. Você tem que falar, igual a Bárbara falou, não precisa ter um inglês perfeito, mas você tem que ter um inglês pelo menos basicão. Né? Você precisa entender, né? Eu não vou aprender inglês aqui, aí também não pode, entendeu? Não é pra aprender inglês, não é um curso de inglês. Às vezes a pessoa fala assim, eu entendo, mas eu tenho dificuldade em falar, que eu acho que é o que todo mundo, né, no início fica assim. Então, ele te ajuda a soltar também, entendeu? Ajuda. Contanto que você consiga se comunicar, tá de boa. E o preço hoje tá R$ 2.380 dividido de 10 vezes. Então, gente, isso aí não é nem o preço da passagem, né? Pra ir pros Estados Unidos. De intercâmbio aí no Brasil, e a amiga minha que paga 60 mil pra... Ainda mais hoje, né? Que com dólar. Tá? Sem receber nada, tem que pagar ainda a passagem por fora. Então, esse você paga, né? Você paga esse valor dividido aí, faz o treinamento. E aí, só alegria. Gente, é uma experiência maravilhosa. Não é só pra ir pra fora. É conhecer pessoas fantásticas, é fazer amizades maravilhosas, é viver coisas que a gente não teria conseguido viver se fosse por dinheiro, né? Nós não somos de uma família, somos de uma família de classe média, mas a gente nunca teria tido essa oportunidade porque realmente é muito caro. Gente, vale super a pena. Eu falo que, assim, engraçado, foram 9 semanas. Eu ficava assim, gente, por que 9 e não 10? Aí eles falam assim, você vai entender.
Na 9ª semana, a gente já tava assim, o caco do caco. O legal é que no dia de folga, a gente fez muita amizade. Então, os americanos convidavam a gente pra ir pra casa deles, né? Pra fazer coisa diferente. Nós fomos em Chicago, que era perto, alugamos um carro, fomos pra Chicago. Eu fiz amizades que até hoje a gente mantém contato. E tanto no meu acampamento, a gente tinha uma pessoa que falava menos inglês. E as crianças eram apaixonadas com ele, porque ele era muito engraçado, muito disposto. Então, assim, eu tive essa experiência de ter alguém que falava menos inglês no meu camp. Então, não se sinta desencorajado por causa disso também. Eu também fiz muita amizade, né? Na verdade, eu fiquei mais amiga dos europeus, assim. Tipo, eu tive coisa mais em comum com os europeus que estavam lá. E depois, quando eu fui pra Europa, eu visitei. Já vi, tipo, uma amiga minha me visitou, que era de Israel, na verdade, e ela me visitou em BH, né? Tipo, dos europeus e de fora, né? Também, porque eu tinha amiga também da África do Sul, e essa que eu falei, né? E então ela foi me visitar em BH, e depois, quando eu fui pra Europa, eu vi uma amiga minha da Croácia e o meu amigo da Hungria. Ah, legal. Já muito na época. Então, tipo assim, a gente se reviu e a gente conhece. Até hoje a gente conversa, né? Pelo Facebook, etc. É legal. Porque no meu acampamento tinha mais, assim, só tinha os brasileiros, tinha um menino da África e um da Inglaterra. Mas, assim, a maioria do nosso acampamento eram brasileiros, assim, dos estrangeiros, né? Mas, gente, eu acho que é isso. A gente esqueceu de falar no final, mas eu espero que vocês já tenham dado o like aí nesse vídeo. Por favor, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque, olha, tem coisa muito legal vindo por aí. Sempre dicas que vão te proporcionar viajar, conhecer o mundo, estudar sem ter dinheiro ou sem ter tanto dinheiro. Ou a gente vai te dar um caminho aí das pedras para que você consiga realizar esse sonho. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.